Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 28 a 31. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é sequência do mesmo capítulo que nós ouvimos no dia de ontem. Jesus que pedia aos discípulos o despojamento, uma verdadeira entrega, a renúncia. E hoje o Senhor nos fala da promessa. Quem deixa casa, irmãos, pai, irmão, irmã, mãe, filhos, por causa do reino do Evangelho, vai receber muito mais. Essa é a promessa de Jesus. Ainda nesta vida, vai dizer Jesus. Mas o interessante é que Jesus nos fala, no finalzinho desse versículo, com perseguições. Jesus não disse para os discípulos que seria fácil, que seria com tranquilidade. Jesus abre os olhos dos discípulos para que eles vejam que tudo que Jesus viveu, eles também viveriam. Tudo que Jesus passou, eles também passariam. E conosco nos tempos de hoje também não é difícil, não é fácil e não é diferente. Conosco também será assim. Nós receberemos tudo, mas com perseguição, vai dizer Jesus. Então, para nós cristãos, tudo que estamos vendo, assistindo, passando, não deveria trazer para nós certos incômodos, até mesmo certas preocupações, porque Jesus sempre tem nos orientado, sempre tem nos falado, e nós que conhecemos a palavra de Deus e vivemos e temos uma experiência com Jesus, não poderia ser algo estranho para nós? Porque Jesus disse que seria com perseguição. Ainda que não estamos sendo perseguidos, ainda que estamos passando por algumas dificuldades e diante de tantas outras dificuldades, provações, nós vemos que ainda é tão pequeno. Por isso nós não podemos ficar com grandes preocupações. Não. Se nós temos confiança naquele que pode tudo na nossa vida, porque para Deus tudo é possível, tudo isso deve servir para nos fortalecer na fé, na nossa caminhada, para que nós pensemos um pouco também nos outros, porque infelizmente nós pensamos só em nós. Nós somos egoístas. Nós vemos a nossa necessidade, a minha necessidade.
O que vai faltar para mim? E a dificuldade é justamente de ver a necessidade do outro. O que está faltando para o outro, o que pode faltar para o outro. Até nós cristãos, que buscamos viver a fé, buscamos viver a palavra de Deus, quando nós deparamos com alguma dificuldade, nós não sabemos lidar. Nós esquecemos dos outros, pensamos só em nós. E a palavra de Deus hoje é muito concreta conosco. Muitos, porém, que são os primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Por que Jesus disse isso? Para mostrar para os discípulos que em todos os momentos eles tinham que ser o último, aquele que serve. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E nós, como cristãos, nesse mundo sem fé, nesse mundo onde as pessoas não têm fé, onde as pessoas se apavoram muito fácil, se desesperam muito fácil, nós, como cristãos, temos que dar testemunho de fé. Temos que sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, para que possamos ir ao encontro do outro, para que possamos pensar primeiro no outro e não em nós mesmos. E olhando para a pessoa de Jesus Cristo, nós percebemos que Ele nos dá exemplo. Ele serviu, se colocou a serviço. Por isso também cabe a cada um de nós, que somos cristãos, dar esse testemunho que a palavra de Deus hoje nos pede. Que não busquemos ser os primeiros, mas os últimos. Os primeiros, sim, a servir, como Jesus. Para que sejamos verdadeiramente, com a nossa atitude, com a nossa vida, essa palavra viva, onde quer que nós estejamos.